Segundo o CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, caiu cerca de 26% a geração de emprego no primeiro semestre desse ano, né, então de janeiro a junho de 2023, se comparar com o mesmo período de 2022. Neste ano, foram geradas 1 milhão e 23 vagas, 1,023 milhão de vagas, contra 1 milhão 388 mil vagas no ano de 2022. Também teve uma queda, se a gente comparar o mês de junho deste ano com o mês de junho do ano passado, foi uma queda de 44,8%, e o número positivo, ele está, se a gente comparar junho deste ano com maio deste ano também, que teve um aumento de 0,36%. Se a gente tem esses dados negativos, né, Alessandra, da geração de empregos, fazendo a comparação, é claro, tivemos aí uma geração de mais de 1 milhão de empregos no país, o que é muito bom, muito importante, né? Mas pelo lado negativo, a gente tem essa comparação com 2022. Mas um número positivo em relação a 2022 está no consumo dos lares brasileiros, né? Que o público, os brasileiros estão consumindo mais em seus lares. Se a gente comparar o primeiro semestre de 2023 com o primeiro semestre de 2022, houve um aumento aí de 2,47%. Esses números são da Associação Brasileira de Supermercados. Também a gente tem mais comparação desses números. Se a gente comparar junho de 2023 com maio de 2023, aumentou em 0,55% e 6,96% se a gente comparar junho de 2023 com o mesmo mês do ano passado. O vice-presidente da Abras, Márcio Milan, disse que os números positivos são devido ao recuo do desemprego, de reajustes salariais e da consolidação dos programas de transferência de renda. Ô Léo, e tem inclusive uma matéria na Agência Brasil, está até na manchete do site, falando do recuo da taxa de desocupação, né, do recuo do desemprego. Houve aí uma taxa de desocupação de 8% no trimestre, que foi encerrado em junho, e esse é o menor resultado para o período desde 2014. Apresentou uma redução de quase 1% frente ao trimestre anterior, de janeiro a março. Então também aí aponta um dado interessante, né, para a nossa economia. Então, são vários dados, né, para a gente fazer comparações. Nas comparações a gente sempre acha o que foi o mais positivo, o mais negativo, mas também, é claro, os programas de transferência de renda ajudam no consumo da população e também ajudam aí na geração de empregos também. Tá certo, e vamos falar do que mais agora? Temos a mini-reforma ministerial do Lula, temos o que mais? Eu vou deixar a questão da reforma ministerial por último, porque não é mini, acaba sendo grande, porque o governo Lula está querendo mudar não só ministério, não só aqueles 2 ministérios que a gente vem conversando, né, há outras sinalizações, possibilidades também, e além disso, outras mudanças, como por exemplo, até mesmo na presidência da Caixa. Então, antes, Alessandra, se você me permitir, eu queria falar sobre o deputado Aécio Neves, que já foi candidato a presidente em 2014, atingiu talvez o seu auge lá em 2014 a nível nacional, né? Quase foi eleito presidente da República. E ele continua no PSDB. Continuou no PSDB, à época ele foi senador, né? E aí na eleição seguinte, na eleição de 2018, ele se candidatou a deputado federal, viu que senador não ia dar mais muito certo, né? E agora continua como deputado federal por Minas Gerais. Ele vai ter um motivo para ter um sextou divertido, Alessandra, porque ele foi absolvido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região em relação àquela denúncia de corrupção passiva envolvendo o Joesley Batista e o pagamento de R$2 milhões, né, do Joesley Batista a ele, para que ele pudesse facilitar as coisas para a empresa dentro do Congresso Nacional. Provavelmente os ouvintes aí do Fala Tudo vão se lembrar, né, que explodiu todo aquele escândalo do Aécio Neves com mala de dinheiro e esse envolvimento ilícito. Foi feita essa denúncia pelo Ministério Público e ele foi então absolvido pelo Tribunal Regional Federal. Ele já havia sido inocentado, inclusive, pela 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo, e agora
consegue mais uma segunda vitória. Junto a ele, inclusive agora, a irmã dele, Andréa Neves, também foi absolvida. O juiz federal Ali Mazloum, ele escreveu que a simples detenção, né, na decisão dele, ele disse que a simples detenção de uma função não pode lançar o agente nas teias do injusto penal da corrupção, deve, pois, haver uma relação de causa e efeito entre o ato e a ocupação funcional do agente. Então, a Aécio vai ter um fim de semana aí mais aliviado, né? Tá certo, Léo. E agora vamos falar dos ministérios? A gente sabe, vamos falar dos ministérios, as conversas continuam acontecendo, ainda não há definições. Hoje o presidente Lula conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou que vai aceitar as indicações, né, para os ministérios. Nós temos aí Silvio Costa Filho, do Republicanos, André Fufuca, do Partido Progressista, já são dados como certos para assumirem algum cargo no governo federal. Ainda não está certo o cargo que assumiria, qual ministério assumiria André Fufuca, porque ele inicialmente se falou muito ali da pasta de desenvolvimento social, que é a pasta onde está o Bolsa Família, e isso digamos assim, a joia rara, a pedra preciosa para o PT, para o governo federal, né? Então ainda não se sabe se ele vai mesmo para esse cargo ou não. Isso ainda vai ser discutido muito provavelmente na semana que vem. Lula deve se reunir com líderes do Centrão para poder fechar todas essas questões e outras mudanças que também podem acontecer. Além de Fufuca e além de Silvio Costa Filho, o governo está querendo também fazer trocas em estatais, como, por exemplo, Rita Serrano, que está na presidência da Caixa, pode ser substituída por uma política do Partido Progressista também. Só que aí, Alessandra, até você tem comentado aqui com a gente não Fala Tudo sobre a questão de diminuir a participação das mulheres, né? Inclusive isso tem dado uma repercussão, o governo já sentiu essa repercussão negativa e talvez exista uma possibilidade de Margarete Coelho, do PP, ex-vice-governadora do Piauí, assumir a Caixa, que seria até uma movimentação do governo para não se queimar muito com esse público, já que está havendo sim essas críticas sobre a diminuição da participação das mulheres. Diminuindo a participação das mulheres no governo ir de encontro, ou seja, ir contra o que ele pregou na campanha, né, de dar mais representatividade, mais cargos importantes para as mulheres. Inclusive, ele tem tido alguns problemas nesse sentido, né, porque a gente vê aquela indicação se eu não me engano, não era do IBAMA, não me lembro agora de onde era, que a ministra Simone Tebet havia feito uma indicação e o Lula indicou outra pessoa e ela teve que aceitar, mas ficar quietinha, quer dizer, a palavra dela não valeu de primeira. Há a possibilidade da Ana Moser sair do esporte e provavelmente ser assumida por um homem também. E então existe aí está balançando um pouquinho essa relação, pelo menos por agora. Vamos ver como que o governo vai conseguir adequar essa situação. Na Fundação Nacional de Saúde, que é a FUNASA, a FUNASA deve ser entregue ao Partido Republicanos, que também deve indicar uma mulher, uma outra movimentação. A gente hoje tem 11 mulheres, na verdade, né, Léo? Isso. Tem 11 mulheres. A gente tem a Daniela Carneiro, que é do turismo. Me ajuda aí, vai lembrando comigo. A Daniela Carneiro, que é do turismo, a Anísia Trindade, que é da saúde. A Aniele Franco, que está lá na igualdade racial, né? A Aniele Franco, a Cida Gonçalves, que é do Ministério das Mulheres, a Marina Silva, do Meio Ambiente. A Ana Moser, que está no esporte. Isso, a Simone Tebet, no planejamento. A Sônia Guajajara, né? Dos povos indígenas, isso mesmo. Quantas já foram aí, você contou? Foram 8. Margarete Menezes, já falamos. Sim, a Luciana, que é na Ciência e Tecnologia. Santos, Ciência e Tecnologia. A Esther, da Gestão e Inovação, como é que é o sobrenome dela? Eu tenho o nome dela aqui, deixa eu ver se eu encontro. Esther. É um sobrenome difícil. Sobrenome difícil. Eu não me lembro agora, tem que dar um Google. Esther Devec, DWECK. Dewec ou Devec? Não sei. Dewec. Ela é da gestão, né? Então, nós temos hoje 11 mulheres aí nomeadas pelo governo Lula e
será que a gente vai ter? Então, aí mais mulheres devem ser afetadas com essas mudanças. É claro que isso tudo está nas negociações, nas hipóteses, não há nada confirmado ainda, mas a própria Luciana Santos, que é presidente do partido PCdoB, ela pode migrar, aí vai ser uma migração, sair da ciência e tecnologia e ir para os direitos humanos, que hoje está com Silvio Almeida, ou mesmo ela pode ir para o Ministério das Mulheres, que está com Cida Gonçalves. E também outra alteração que pode mexer com uma mulher é exatamente a da Esther, que está no Ministério da Gestão. Né? Se André Fufuca assumir o Ministério do Desenvolvimento Social, existe uma possibilidade de Wellington Dias, que está hoje no Desenvolvimento Social, ir para o Ministério da Gestão, que está com Esther. E aí a Esther, para não ficar sem nada, ela talvez seria colocada no novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que está vinculado à Casa Civil. Então existe muita movimentação, inclusive até mesmo de perder o cargo de ministro os próprios ministros Márcio França, de Portos e Aeroportos, e do vice-presidente Geraldo Alckmin, que hoje está no Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Então, olha, eu acho tem muita coisa realmente, não é uma mini reforma não, é uma reformaça. Agora, o que eu acho lamentável é se o Silvio Almeida realmente sair do governo, né? Porque ele é um intelectual, ele é um ativista dos direitos humanos, é negro, representa aí muito mais do que os negros, mas também a força dos direitos humanos, né? O ativismo que ele prega é também um intelectual, além de advogado, ele é filósofo, professor, é doutor, né? Tem o título de doutor e é lamentável se ele realmente sair do governo. Existe quando o governo federal, esse novo governo assumiu, né? O Lula deu muito espaço para os que são bem próximos, para o seu próprio partido, o PT, que foi que assumiu muitos ministérios. E acabou que o Centrão ficou um pouco mais de fora, assumiu alguns ministérios, mas não teve aquela coisa bem dividida. E aí o Lula aproveitou e colocou vários nomes dele próprio, indicação dele, e que não tem vinculações partidárias. E aí o que acontece? Vai passando o tempo, o governo vai avaliando como que é esse início de relação com o Congresso Nacional, sentiu muita dificuldade em diversas votações, perdeu várias votações, e aí o Lula tem uma carta na manga para poder fazer o quê? Pega esses nomes que ele colocou, que não tem vinculação partidária, que são nomes mais livres, digamos assim, e ele tem mais facilidade para poder trocar, para poder começar a acomodar uma base política que ele precisa para poder conseguir aprovar os seus projetos. Então, aquilo lá, ele cria dificuldade para depois vender a facilidade. É o que muito acontece no Brasil. Agora eu vou te falar uma coisa, viu? É o toma lá da cá da política, né? Infelizmente é o toma lá da cá que acontece em todas as esferas do poder. Acontece porque o tal do também conhecido como fisiologismo, né? Aquela relação em troca de favor mesmo. Toma lá da cá. Hoje no nosso sistema político não tem muito para onde fugir. Até o próprio cargo de presidente da Câmara dos Deputados, hoje ele tem muita força, né, de influência no governo. É o presidente da Câmara que pode pauta o que ele quiser. Então, se ele não quiser pautar projetos de interesse do governo federal, ele não vai pautar e vai prejudicar e atrasar. E para que o governo federal consiga aprovar aquilo que ele quer que seja aprovado, ele precisa negociar de algumas formas. E aí, como que a base no Congresso Nacional quer? Que é um cargo ali, faz parte a participação política dentro do governo federal, né? O que o problema maior está exatamente que não são negociados os nomes técnicos, mesmo os nomes políticos que sejam técnicos, ou seja, começa a acomodar alguém de um partido em um ministério apenas para poder agradar a base política, mas sem de fato analisar se a pessoa ela tem o currículo para poder estar assumindo aquele ministério. E uma coisa até para encerrar, Alessandra, uma coisa um pouco diferente que a gente está vendo acontecer neste ano é que não é porque um partido está assumindo um cargo no governo federal que o partido está dando todos os votos para o governo. Nós temos visto União Brasil com 3 ministros e que não vota
100% com o governo. É bem dividido o próprio União Brasil, mesmo tendo 3 ministros. E o próprio PP e o próprio Republicanos, mesmo que tenham cargos nesse segundo semestre de ministérios, muito provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Então o governo vai tentar aumentar a sua base, mas muito provavelmente não vai poder contar na totalidade com os votos desses partidos. Léo, mas infelizmente o fisiologismo está em todas as esferas da política, né? Seja municipal, estadual, federal, existe sempre o tal do toma lá da cá. Isso, não sei se um dia a gente vai conseguir mudar, não sei nem se a gente vai estar vivo se um dia essa mudança realmente acontecer, né? Porque isso é algo secular e faz parte da cultura política, né? Infelizmente. Agora, e me diz uma coisa, recesso acaba quando? Semana que vem tem alguma novidade? Tem algum ponto importante para os próximos dias da semana que vem? O recesso acaba na segunda-feira, né? Terça-feira já volta os trabalhos das sessões, das comissões. O principal assunto, a principal conversa hoje é realmente essa questão dos ministérios. Eu acho que isso é a primeira demanda, né, a ser resolvida quando voltar do recesso. Até por isso que está demorando um pouquinho para a definição de ministros, porque estão esperando todo mundo voltar a trabalhar aqui em Brasília para poder definir. E assim, o que vai voltar são a CPMI do 8 de janeiro, vai ter a CPI do MST também. Então nós vamos a CPI das lojas americanas, das criptomoedas, e as comissões de forma geral, elas vão voltar a partir da semana que vem. Mas hoje o assunto principal é realmente a reforma ministerial, e a gente vai poder ter detalhes mais concretos muito provavelmente na semana que vem, já que todo mundo vai estar aqui em Brasília de novo.